Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a evolução da origem da vida às espécies atuais. A teoria sintética da evolução. Trata-se de uma teoria que foi desenvolvida com o trabalho de vários cientistas, como Theodosius Dobzhansky e Ernst Mayr. Essa teoria é atualmente aceita para explicar a evolução e vai continuar sendo ampliada sobre a evolução, inclusive a evolução humana. Segundo esta teoria, os principais fatores que atuam sobre o conjunto de genes de uma população são mutação, recombinação genética, migração, seleção natural e deriva genética. E a gente vai falar um pouco sobre uns deles, tá? A mutação é a considerada a fonte primária de variabilidade. Não ocorre para adaptar um indivíduo ao ambiente. Elas ocorrem ao acaso e por seleção natural são mantidas quando adaptativas, que elas são positivas para a espécie, ou eliminadas quando negativa. Há também mutações gênicas que são neutras. As mutações podem ocorrer em células somáticas, ou seja, nas células que originam os gametas, não são transmitidas aos descendentes, por isso não tem importância evolutiva. Ou elas podem sofrer nas células germinativas, que originam os gametas, são transmitidas aos descendentes e têm impacto evolutivo. A migração corresponde aos processos de entrada, imigração ou saída, emigração de indivíduos de uma população. A imigração, chegada de novos indivíduos, pode introduzir novos genes na população, o que aumenta a variabilidade genética. Com a emigração, normalmente, a redução da variabilidade genética da população, ou seja, a saída, de alguns indivíduos. A migração permite que se estabeleça um fluxo gênico entre populações distintas, ou seja, a entrada e a saída de novos indivíduos para que ocorram novas variabilidades de espécies, tá? A seleção natural. Ela atua permanentemente sobre todas as populações, mesmo em ambientes estáveis e constantes. A seleção natural, que age de forma estabilizadora, está presente eliminando os fenótipos desviantes. Ou seja, todos os fenótipos que causam alguma desvantagem, eles são eliminados. Portanto, um ambiente não representa um sistema constante e estável, quer ao longo do tempo, quer ao longo do espaço, o que determina interações diferentes entre os organismos e o meio. Ou seja, nem só o gene pode causar algum tipo de seleção e nem só o fenótipo, que é o ambiente também. Eles têm que agir junto e em conjunto, tá? A origem da vida. Para explicar a origem da vida, alguns cientistas fizeram experimentos, como acreditavam-se que a vida surgisse sem vida, era chamada de geração espontânea ou abiogênese. Segundo Francesco Redi, ele fez um experimento, ele era um médico italiano, e em 1668 ele fez um experimento que observou que pareciam ser pequenos vermes em locais onde havia moscas, como a carne em decomposição. Redi supôs então que eles fossem, na realidade, larvas provenientes de ovos que tinham sido depositados pelas moscas adultas e que, portanto, não surgiram por geração espontânea, a partir da carne, como muitos afirmavam na época. O médico elaborou o seguinte experimento. Ele pegou um frasco, deixou ele aberto, pegou um segundo frasco, ele cobriu com gaze e pegou um terceiro frasco hermeticamente fechado. Ele usou uma rolha para fechar, tá?
Aí, com o passar do tempo, ele observou que o frasco aberto permite que moscas depositem os ovos na carne em decomposição, surgindo as larvas após alguns dias. No frasco que estava coberto com a gaze, ele observou que a gaze impede que moscas depositem os ovos na carne em decomposição, aprisionando os ovos em sua malha. Esse frasco permite a entrada de ar. E o frasco 3, que é hermeticamente fechado, ele observou que isso impede que as moscas depositem os ovos na carne em decomposição. Esse frasco impede a entrada de ar, ou seja, no frasco que ficou aberto, surgiu vida, e no frasco que ficou fechado, ficou só em cima da coisa, né? Não teve contato com a matéria orgânica que é a carne. Então, se a teoria espontânea fosse verdadeira, as larvas de mosca deveriam aparecer tanto nos frascos abertos como naqueles cobertos com gás. Mas depois de algum dia, surgiram larvas apenas nos frascos abertos. Essa evidência contrariava a teoria da geração espontânea e surgia assim a ideia da abiogênese, na qual um ser vivo só poderia surgir a partir de outro ser vivo. As evidências do experimento de Redi não convenceram toda a comunidade científica. Muitos pesquisadores ainda acreditavam que os seres microscópicos surgiam por geração espontânea. Então, em 1864, o cientista francês Louis Pasteur realizou um experimento para demonstrar que há micro-organismos no ar e que eles podem contaminar a matéria e originar mais micro-organismos. Pasteur fez um experimento semelhante a esse da foto. Ferveu o caldo de carne em um balão de vidro com gargalo em forma de S, também chamado de vidro com pescoço de cisne. Quando o caldo esfriou, o ar entrou no frasco porque o gargalo estava aberto. Mas a poeira e os micro-organismos presentes no ar ficaram retidos na curva do gargalo. Por isso, mesmo depois de muitos dias, não havia micro-organismos no caldo de carne. Pasteur, então, quebrou o gargalo do frasco e, sem o gargalo, os micro-organismos do ar caíram no caldo e se multiplicaram. Por que, então, foi importante deixar o vidro aberto? Porque se Pasteur tivesse fechado o vidro, seria possível argumentar que a falta de ar impedia o desenvolvimento dos micro-organismos. Com esse experimento, Pasteur forneceu uma forte evidência de que os micro-organismos já estão presentes no ar e não teriam surgido por geração espontânea, reforçando a ideia da abiogênese, tá? Na qual um ser vivo só poderia surgir a partir de outro ser vivo. E a nossa aula de hoje foi sobre isso. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem que eu estou disponível. Obrigada!